E aí, galera, sensacional, de volta mais uma vez ao nosso curso. É uma alegria enorme ter você aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado da aula anterior de acentuação gráfica. Ou se você não assistiu a essa aula de acentuação gráfica, se você está indo direto aí para o... escolhendo aulas, também você pode correr livremente, assistir a aula de concordância, de acentuação, é livre. Há uma sequência aqui no nosso curso, mas se você quiser assistir livremente, fique à vontade. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as classes gramaticais da língua portuguesa. E olha só o que eu vou te explicar. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Essas 10 classes gramaticais, elas são divididas em dois grupos. Grupo de palavras variáveis e grupo de palavras invariáveis. Então vamos comigo? Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Elas se dividem em quantos grupos? 2. Massa. Grupo de palavras o quê? Variáveis, grupo de palavras invariáveis. Essa subdivisão vai ajudar bastante você em outros assuntos. Então, esse conteúdo ele é pré-requisito, por exemplo, para concordância. Vai nos ajudar demais em concordância. O negócio é o seguinte, eu criei um macete para você memorizar as 10 classes gramaticais. Como é o macete? O macete é o seguinte, VASPAM e CIPA. VASPAM são as palavras variáveis da língua portuguesa. CIPA são as palavras invariáveis da língua portuguesa. Se você puder me ajudar a completar aqui, eu ficarei bastante grato. No VASPAM das classes gramaticais eu tenho um V. V de quê? V de verbo. V de verbo. Cara, lembra da Bíblia? Há um versículo na Bíblia que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois é, dessas 10 classes gramaticais da língua portuguesa, não se esqueça, a mais importante, indiscutivelmente, é a classe dos verbos. Vai fazer um concurso público, vai ter questão de verbo lá, tem que aprender verbo, beleza? Vai fazer uma prova. Quando o seu professor do colégio demorar mais tempo em uma classe gramatical, pode ter certeza, a classe que ele vai mais dedicar tempo, que mais cairá questões, será a classe dos verbos. E aí, das 10 classes, nós já sabemos aqui a primeira, verbo. Me ajuda nas outras. Além do verbo, eu tenho uma outra que começa com A. A de quê? A de adjetivo. A de adjetivo. E o S? S de quê? S de substantivo. Ok, estamos progredindo, não é? Então eu tenho verbo, adjetivo, substantivo. P de quê, galera? P de pronome. Aí, pessoal. E o A? A de quê? A de artigo. São as classes gramaticais da língua portuguesa. A última das variáveis, a última para fechar VASPAM é o N. N de quê? N de numeral. N de numeral, ok? Então temos aí as classes de palavras variáveis. Além das variáveis, pessoal, existem também as palavras invariáveis. CIPA são as invariáveis. Me ajuda aqui nas invariáveis, por favor. O C é de conjunção. O I é de interjeição. O P, preposição. E para fechar as classes gramaticais, as 10, o A é a de advérbio. Ok, galera? Então, temos um primeiro conhecimento. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Elas se dividem em quantos grupos? 2. Grupo de palavras? Variáveis. Grupo de palavras? Invariáveis. Quais são as variáveis? VASPAM. Quais são as invariáveis? CIPA. V de quê? Verbo. A de quê? Adjetivo. S de quê? Substantivo. P de quê? Pronome. A de quê? Artigo. E N de numeral. Nas invariáveis, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Rodrigo, legal, já aprendi as 10 classes gramaticais, mas em que isso é útil?
Isso aqui é apenas uma plataforma, porque o que eu vou falar agora para vocês vai transformar a sua vida de estudante. Você vai dizer, meu Deus, como eu não aprendi isso no colégio? Existe um conteúdo denominado de plural dos compostos. São aquelas palavras compostas para você colocar no plural, lembra? Manga, espada, mangas, espadas, ou manga, espada, ou mangas, espada. Como é que é o plural disso? Bom, eu resolvi o seu problema, eu já resolvi, só com esse macete daqui. Basta você saber o seguinte, se é uma palavra variável ou se é uma palavra invariável, que tudo se resolve. Por um exemplo, se eu tiver um substantivo mais um adjetivo, eles pertencem ao quê? Substantivo pertence a Vaspam. Adjetivo pertence a Vaspam. Então, ambos irão para o plural. Eu não vou nem explicar porque a essa altura você já sabe. Qual é o plural de amor perfeito? Fala para mim. Amores perfeitos. Muito bem. E por que fica amores perfeitos? Porque ambas as palavras pertencem a Vaspam. Casa grande. Qual é a classe gramatical de casa? Substantivo. Qual é a classe gramatical de grande? Adjetivo. É uma qualidade. De forma que, qual é o plural de casa grande? Casas grandes. Olha como isso é fácil e você até hoje não sabia. Basta você identificar a classe gramatical. Que dia é hoje da semana? Não importa. Mas quando for segunda-feira, segunda. Lembra? O primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda não. O nome é segunda porque hoje é segundo dia da semana. Terceiro dia da semana, terça-feira. Quarto dia da semana, quarta-feira. Quinto dia da semana, quinta-feira. Percebe? Então percebe que esse segunda aqui é um numeral? É um numeral. E se é um numeral, pertence a Vaspam ou pertence a Cipa? Vaspam. Se pertence a Vaspam, é variável. E feira. Vá fazer a feira. Feira é um substantivo, é o nome de algo. Então, se é um substantivo, o plural de segunda-feira, como é que vai ser, galera? Segundas-feiras, exato. Segundas-feiras. Olha como a língua portuguesa é incrível. Olha como é gostoso saber português. Primeiro-ministro. Muito fácil, não é? Primeiro dá uma ideia de quantidade. Primeiro, portanto, é um numeral. E ministro? Qual é a classe gramatical de ministro? É um substantivo, é o nome do cara. Então eu tenho, primeiro-ministro. Qual é o plural? Já que eu tenho um numeral mais um substantivo. Primeiros ministros. Primeiros ministros. Não é muito fácil? Muito fácil. Português. Se eu tiver um substantivo mais um substantivo, eles pertencem ao quê? Vaspam, eles são variáveis. Então eu tenho, por exemplo, tenente e coronel. Qual é o plural de tenente e coronel? Diz para mim. Tenentes, coronéis. Tenentes, coronéis. Qual é o plural de navio, já que ele é um substantivo? E qual é o plural de escola, já que também é um substantivo? Navios, escolas. Navios, escolas. Ok, galera? E aí eu tenho, por exemplo, aqui você tem que ter uma atenção especial. Se eu tiver dois adjetivos, aí é um caso especial que eu tenho que falar para vocês agora. Quando eu tenho dois adjetivos, variará apenas o último. Esse macete do Vaspam e Cipa, ele é muito eficiente, mas tem um caso especial. Qual é o caso especial? Adjetivo mais adjetivo. Quem é que vai variar? Apenas o último elemento. Então eu digo assim,
Consultório médico. Se fosse consultório médico, consultório é um substantivo, médico é um adjetivo. Portanto, consultórios médicos. Agora, se eu dissesse consultório cirúrgico, consultórios cirúrgicos. Mas neste caso, o que é que apareceu? Dois adjetivos juntos. Médico, cirúrgico. Então, se tiver dois adjetivos juntos, quem é que varia? Fala para mim. Só o último. De maneira que o plural é consultórios médico-cirúrgicos. Consultórios médico-cirúrgicos. Apenas o último vai para o plural. Se eu tenho literatura, literatura ibero-americana, literatura ibero-americana, qual vai ser o plural? Literaturas ibero-americanas, consultórios médico-cirúrgicos. Não é sensacional? Cara, então, nós já sabemos que na língua portuguesa existem quantas classes gramaticais? 10. Dividido em variáveis e invariáveis. Variáveis VASPAM, invariáveis CIPA. Eu preciso, para fechar essa aula daqui com chave de ouro, explicar para vocês o conceito de cada uma dessas 10 classes gramaticais. Ela será pré-requisito para os próximos assuntos, então eu vou dedicar-me a explicar um pouco para vocês. O verbo, meus queridos aprovados, é a palavra que indica ação, estado e fenômeno. Sensacional até aí? Não se esquece. Verbo é a palavra variável que indica ação, estado e fenômeno. Beleza. Um exemplo de verbo. Rodrigo pulou. Pular é uma ação? Sim ou não? Se pular é uma ação, pular é um verbo. Rodrigo pulou. Pulou é, portanto, um verbo. Indica uma ação? É verbo. Chorar, sorrir, passar, caminhar, correr são exemplos de verbos. Beleza? O adjetivo é aquela palavra que dá uma qualidade ou um defeito. Então, quando você diz assim, por um exemplo, eu sou aluno, esse aluno é uma qualidade sua, portanto, é um adjetivo. Ela é linda, esse linda é uma qualidade de ela, portanto, é um adjetivo. Também pode ser um defeito, claro. Se você diz, ele é magro, ele é feio. Feio é um exemplo de adjetivo, porque é uma qualidade também, um defeito, né, nesse caso. Substantivo. Substantivo são palavras que nomeiam seres. Então, o seu nome, por exemplo, como é seu nome? Pois é, o seu nome é um exemplo de substantivo. Rodrigo é um substantivo. Substantivo é tudo que nomeia seres, em geral, sentimentos. Amor é um substantivo, quadro é um substantivo, ok? Apagador, apagador é um exemplo de substantivo. Substantivo são nomes. O pronome são palavras que acompanham ou substituem. Pronome são palavras que acompanham ou substituem. Eu vou até lhe dar um macete exclusivo e legal. Cara, se eu tenho que o pronome é uma palavra que substitui ou acompanha, olha esse macete aqui que eu vou te dar. O pronome, ele vai se dividir em duas possibilidades. Todo pronome, ou é um pronome substantivo, ou é um pronome adjetivo. Se o pronome substituir um nome, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Se o pronome acompanhar o nome, ele será um pronome chamado de pronome adjetivo. É só uma dica que eu estou lhe dando. Nós teremos aqui na plataforma uma aula só sobre pronomes, beleza? Mas olha que massa! Como o pronome é a palavra que substitui ou acompanha, quando ele substituir, ele é chamado de pronome substantivo. Quando ele acompanhar, ele é chamado de pronome adjetivo.
Os artigos na língua portuguesa, eles são o O, o A, um e uma. Esse O e A são artigos definidos, um e uma indefinidos. Eles podem ir para o singular ou para o plural, eles vão variando, certo? Então pode ser os, as, uns, umas, em sua essência, ok? Artigo define ou indefine a palavra. E o numeral é aquela palavra que indica quantidade. Um, dois, primeiro, segundo, terceiro, certo? Indica quantidade. Essas palavras são as chamadas VASPAM. Agora nós vamos para a CIPA. Conjunção é a palavra que une orações, são as conjunções. As conjunções são as palavras variáveis que unem as orações. A interjeição é aquela palavra que indica admiração, espanto, susto, alegria, ok? E a preposição é aquela palavra que liga uma palavra a outra palavra. Galera, o advérbio é uma palavra que dá uma ideia de circunstância. Circunstância é tudo que circunda. Circunstância de tempo, de lugar, de intensidade, de modo, dá uma ideia de circunstância. Como a ideia aqui da plataforma é fazer você estar se sentindo dentro de uma sala de aula mesmo, com um professor, com um quadro, acho essa didática bastante interessante, eu agora vou apagar aqui o quadro e vou colocar algumas frases tentando exemplificar para vocês, meu querido aluno, cada uma dessas classes gramaticais para que você memorize o conteúdo, beleza? Para que você entenda bem esse conteúdo aqui que eu vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte, eu já falei sobre as 10 classes gramaticais. Agora eu vou explicando de uma maneira aqui bem didática para que você veja na prática isso. Se eu dissesse, por um exemplo, para você, o menino correu rápido, eu tenho aqui uma frase. Concorda comigo? Dentro dessa frase, eu tenho algumas palavras que têm que pertencer a essas 10 classes gramaticais. Quantas palavras eu tenho? 1, 2, 3, 4 palavras nessa frase. Cada uma pertence a uma classe gramatical. Esse ozinho aqui, ele é um quê? Artigo. Percebe que é um artigo? Por quê? Ele está definindo essa palavra daqui, que é um substantivo. Completa aí no seu material, por favor. Artigo. E aqui agora, não é o nome de um ser, então isso é um quê? Substantivo. Muito bem. Completa aí. Substantivo. Correu indica uma o quê? Ação. Então é um verbo. Sensacional? E aqui eu tenho rápido. Rápido é o modo como ele correu. Dá uma ideia de circunstância para aquilo. Ah, Rodrigo, não é um adjetivo, não? Não é, neste caso, um adjetivo. Rápido pode ser um adjetivo. Poderia ser assim. Se eu dissesse, ele é rápido, seria um adjetivo. Mas neste caso daqui, não está indicando uma qualidade dele, está indicando o modo como ele correu. Portanto, é um exemplo claro de advérbio. Ok, galera, até aí? Vou colocar outros exemplos para que fique mais claro para vocês aqui. Se eu dissesse aqui, olha, a aluna inteligente ficou empolgada com o assunto. Vamos adiante ver outros exemplos de classes gramaticais para ver se vocês estão aprendendo de verdade. A aluna ficou empolgada com o assunto. Qual é a classe gramatical desse A? Já sabe, não é?
Muito bem, artigo. Aqui, aluna, já sabe também? Claro, substantivo, sensacional. Inteligente, é uma qualidade de aluna? É. Então qual é a classe gramatical? Adjetivo, claro. Ficou, não é uma ação, mas é um estado. Lembra, o verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno. Nesse caso, é um estado. E mais uma vez, empolgada é uma qualidade, uma característica da aluna. Portanto, eu tenho aqui um adjetivo. Vai completando na sua apostila. Com preposição, porque está ligando essa palavra, que é um adjetivo, a esse outro termo daqui. Então, com é uma preposição, esse azinho é um artigo e assunto é um substantivo. Ok, galera? É um substantivo. Eu agora vou colocar um exemplo de pronome para que você possa entender. Olha, João chegou, mas não o vi. João chegou, mas não o vi. Observe que João é um exemplo de substantivo. Observe que chegou é um exemplo de verbo, massa. Mas é o que, Rodrigo? Mas, olha isso. Chegou é um verbo. Vi é um verbo. Nós temos dois verbos. Então, nós temos duas orações. Para unir a primeira oração à segunda oração, eu tenho um exemplo claro aqui desse mais, sendo uma o quê? Conjunção. A conjunção é a palavra que une uma oração à outra oração. Eu estou sendo claro para vocês? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma conjunção. Não. Não é um advérbio. Advérbio de negação. Você está aprendendo? Sim. Advérbio de afirmação. Você vai para a aula agora? Não. Advérbio de negação. Ok? Esse não é um advérbio de negação. E esse ozinho? Você deve estar pensando, Rodrigo, esse o é um artigo? Não. Por que não é um artigo? Primeiro, porque ele não vem antes de um substantivo. Segundo, porque esse ozinho está substituindo exatamente João. É como se eu dissesse, João chegou, mas não vi João, não vi João. Esse ozinho está substituindo essa palavra. Portanto, é um exemplo de pronome. Está claro para vocês? É um exemplo de pronome. Por quê? Ele substitui esse nome aqui. E vi é um verbo. Então, eu já exemplifiquei verbo, já exemplifiquei adjetivo, já exemplifiquei substantivo, já expliquei pronome, já exemplifiquei aqui artigo para vocês. Quando eu estava colocando aqueles exemplos lá, exemplifiquei numeral para vocês. Aqui o mas, conjunção. Lembre-se, a interjeição é uma admiração. Quando você passar agora neste concurso, por um exemplo, alguém vai dizer, nossa, ele passou. Esse nossa é um exemplo de interjeição. A preposição exemplifiquei aqui para vocês com o com e o advérbio também, que são as circunstâncias. E aqui nós terminamos essa aula de classes gramaticais. Muito obrigado pela sua presença. O momento agora é para fazer o quê? As questões. Vamos para as questões fáceis, depois as médias, depois aquelas questões impossíveis. Eu tenho certeza de que você vai acertar todas. Se tiver dúvida, consulte aí, pode vir direto comigo falar que eu tiro todas as suas dúvidas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.